Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Pega a Visão, seu programa que é uma miscelânea de coisa, né? A gente fala de direito, a gente fala de gestão, a gente fala de marketing e a gente fala muito sobre varejo alimentar, né? Sobre supermercados, claro, que é uma delícia. Sua apresentadora, que vos fala, Janaína Bastos, advogada, influencer e que, obviamente, cuida um pouquinho de cada uma dessas coisas, e é essa delícia. O que você tem que fazer nesse momento? Não perder nenhum episódio. E aí, então, você tem que ir lá no sininho, ativar as notificações do perfil, se inscrever para que você não perca nenhum dos episódios. E já deixa seu like, que é para esse vídeo chegar para mais gente. E eu, sempre trazendo convidados maravilhosos, que trazem um conteúdo riquíssimo para a gente. Hoje estou acompanhada do doutor João Raposo, meu querido amigo, advogado, pai de 2 crianças lindas. Seja muito bem-vindo, meu querido. Obrigado, Janaína. Nossa, que satisfação estar aqui. Estou muito feliz pelo convite. Sou seu fã e adoro curtir seus conteúdos e estou aqui para tentar responder e ajudar a todos aí com uma visão aí do direito criminal que eu costumo passar nas minhas redes também. E estou à disposição. Quero ver o que você vai perguntar aqui. Não, e eu trouxe coisa de A a Z. Que eu sei que ele faz umas coisinhas, eu sei que ele milita em certas causas, ele milita em certas coisas, eu vou trazer de tudo um pouco, porque vocês merecem. E se vocês ainda não seguem, por favor, seu arroba, por gentileza. @raposoadv no TikTok e no Instagram. É isso aí. Não percam, porque o conteúdo dele é de altíssimo nível. E, obviamente, hoje o nosso papo é para todo mundo. Sim. É para advogados, porque a gente vai falar de gestão de escritório também. Não tem como dois donos de escritório, 2 CEOs de escritório se encontrarem e a gente não trocar uma figurinha, né? Exatamente. Não tem como. Vamos falar de supermercados, vamos falar de rede social, vamos falar de tudo um pouquinho. Então, fiquem aqui, peguem a cadeirinha, sentem que vai ser daquele jeito. E eu vou primeiro pedir para você contar um pouco sua história na advocacia. Perfeito. Eu comecei na faculdade em 1999, no Mackenzie, aqui em São Paulo. E eu não sabia muito bem o que eu queria. O que eu sabia é que eu não queria nada relacionado a biológicas e exatas. E eu sempre fui de humanas. A minha família toda é de médicos, mas sempre fui de humanas e escolhi o direito, e graças a Deus, porque eu hoje, sempre, desde que me formei, amo o que faço. E quando eu terminei a faculdade, eu resolvi advogar no direito criminal. E eu fui trabalhar num escritório médio, só que eu aprendi ali muita coisa que não se deve fazer. Eu vi o lado ruim da advocacia criminal. Fiquei 4 meses ali e falei, isso não é pra mim. E aí eu meio que fui forçado a empreender. Não é o que eu queria. Eu via meus amigos com empregos que eles ganhavam relativamente bem na época. E eu queria também ter um emprego desse. Mas a experiência que eu tive não foi boa. E eu sempre tive a intenção de trabalhar com honestidade na advocacia. E aí eu acabei pensando em abrir o meu, me juntei com meu sócio, Lucas. E aí hoje já são 20 anos de advocacia, sempre pautados aí em honestidade e transparência com o cliente. Para mim é fundamental isso. E não é à toa, gente, como vocês me conhecem, sabe que eu não tenho papo na língua e que eu não gosto das coisas muito erradas também, que ele é meu parceiro criminal no escritório. Hoje lá no escritório, tudo criminal, quem resolve é o João. A gente dá uma ligada, João, segura a mão desse supermercadista aí, pelo amor de Deus. É uma honra para mim e é uma coisa que eu adoro fazer também, né? Ajudar as pessoas no direito criminal. Então, muitas empresas precisam, né, de um criminalista e não sabem, elas são vítimas aí, até mesmo muitas vezes dos próprios colaboradores ou de clientes, enfim. Ou são autores também, né? Acontece também. Acontece também. Eu costumo ajudar. A linha que a gente traça para aceitar um cliente no escritório é a seguinte: eu não atendo clientes que não tenham uma renda lícita. Então a gente acaba não pegando casos assim de defesa de tráfico de drogas, roubo.
eu não tenho nada contra quem faça isso. Eu acho que o Mas advogado... os empresários você atende, né? Os que Sim. sonegam, essas coisas, Sim, você atende, né? a partir Pelo do amor de momento em Deus. que o empresário, o profissional liberal, ele tem uma renda lícita e eventualmente está envolvido em alguma questão criminal por algum motivo, nós atendemos. O que nós não atendemos é aquela pessoa que se dedica ao crime. Eu não tenho nada contra quem atende. Eu acho que todo mundo tem direito a ter um advogado e um advogado de sua própria escolha. Mas eu não sou obrigado a atender casos que eu não quero atender. Então, a não ser, claro, numa eventual emergência, assim, vai ter um flagrante, vai precisar de um advogado. Aí é diferente. Mas a opção do escritório foi atuar no direito penal para empresários, para profissionais liberais, para funcionários públicos, desde que eles tenham realmente uma renda lícita. Essa foi a opção do escritório que deu muito certo desde aí 2004 que a gente está nessa luta. Claro que tem muitos atalhos na advocacia, eu conheço diversos deles e foram me apresentados diversos deles desde o começo. Normal. Mas a gente não quis pegar atalho nenhum. Provavelmente você estaria milionário, assim como eu estaria milionária com os atalhos que me ofereceria, eu também neguei. Ou preso, né? Ou preso, é verdade. Mas uma coisa que o empresário não acha, especialmente no ramo do varejo alimentício, é que existe crime deles, que eles podem cometer crimes. Sim, sim. Você podia falar um pouquinho, explicar para essa galera assim, falar, isso aqui é crime. Não só eles podem cometer, como muitas vezes sofrer, eles podem estar envolvidos em uma acusação que não é real. O que as pessoas não compreendem é que o judiciário é um serviço público e, como tal, ele não é perfeito. Ele está muito longe de ser perfeito. Para quem já frequentou hospital público, escola pública, o pessoal sempre tem essa visão. São serviços públicos ruins. O judiciário é muito pior. O judiciário ele tem uma pompa porque os profissionais são ótimos. De moralidade, né? E os profissionais são ótimos. Os juízes são muito bons. Eu não estou falando dos profissionais. Mas a estrutura do judiciário ela é extremamente precária para o que acontece no dia a dia, para as relações humanas do dia a dia. Então, por isso que tem centenas de milhares de processos em andamento. E aí é lógico que um juiz que precisa decidir milhares de processos no mesmo mês, ele não vai conseguir ter uma atenção àquele processo. Então, uma atenção, vou reformular, ele não vai conseguir ter uma atenção tão dedicada quanto deveria àquele processo. E o delegado também não. Então, muitas vezes, os empresários acabam caindo em armadilhas. Às vezes estão cometendo crimes aí que nem sabem que estão cometendo, mas muitas vezes também o que acontece é que a polícia vai fazer uma investigação, uma fiscalização eventualmente num supermercado, acha lá uma coca vencida que foi sem querer, e isso já dá crime contra a relação de consumo, por exemplo. Ou então... Fale mais sobre isso. Eles não sabem. Eles não sabem. O crime contra a relação de consumo, ele veio nos anos 80, numa época em que, vamos dizer que o comércio brasileiro era uma várzea. Então, acontecia muito de remarcação de produtos em supermercado, acontecia muito de vender produtos vencidos. Isso era só antigamente, viu, gente? Isso não acontece mais. Isso era só antigamente. E aí, o que aconteceu? A lei veio pesado, né? A legislação, ela deu uma pena alta aí, né? De até 5 anos para esse tipo de conduta. Só que a legislação ela é muito aberta. Então, muitas vezes, assim, você tá lá com um produto vencido que você nem percebeu e a polícia vai lá e vê, é delegacia na hora. Não tem conversa. E aí, claro, a pena diminui por ser culposo, por não ser de propósito. Intencional, né? Mas, assim... A legislação veio muito pesado naquela época porque realmente precisava de uma mão mais forte do Estado, né? Hoje em dia, os controles são muito maiores, né? Embora a gente saiba que tem um supermercado por aí que faz tudo errado, mas a grande maioria aí dos estabelecimentos, pelo menos o que a gente está acostumado a ver, procura seguir a lei não só por causa da parte criminal, mas acaba precisando muitas vezes. Nesse caso desse crime, quem vai preso é o dono? Eles vão procurar o dono ou quem está no mercado? Normalmente o responsável ali, o gerente, é que vai para a delegacia, mas depois a investigação também vai para cima do dono. Vão os dois, sobram os dois. No direito penal, a responsabilidade ela é subjetiva. Ou seja, respondem pelo crime as pessoas físicas que tiveram intenção de praticá-lo ou
não tiveram a intenção, mas acabaram praticando de forma culposa por uma negligência, imprudência ou imperícia. Então, não necessariamente é o dono ou é o gerente, não tem uma fórmula matemática. Vai depender de quem conscientemente cometeu o crime ou quem deveria não ser negligente, imprudente ou imperito a ponto de que ele não acontecesse. Então, muitas vezes, quem vai para a delegacia na hora é o gerente, é quem é o responsável ali que está ali. Mas a investigação, ela vai atrás de todos. A investigação, ela vai querer saber quem efetivamente foi o responsável por aquilo. E aí, galera, eu faço um adendo trabalhista aqui. Eu até noticiei um processo que aconteceu numa grande empresa aí, que até o CEO morreu tem pouco tempo, que foi pego justamente, exatamente a situação. Produtos vencidos, chamou a polícia. Quem sobrou? A gerente. E aí a gerente entrou com um processo trabalhista contra a empresa e, obviamente, a sentença veio no sentido de que a gerente não tinha... a empresa não demonstrou que dava aparelhamento, a empresa não tinha nem coletor de dados, para você ter uma ideia. Por isso que eu falo sempre da Compex, viu? Beijo para a galera da Compex. Não tinha nem coletor de dados para ajudar a fazer a conferência dos produtos, para fazer o inventário direito. Então, que ela não tinha mecanismos para cuidar daquilo ali e condenou a empresa em dano moral. Todas essas condutas, elas vão ter reflexos no âmbito civil, que é a indenização, no âmbito trabalhista, no âmbito administrativo, né? Eventualmente a vigilância sanitária pode até fechar um estabelecimento desse, e também no âmbito criminal. No âmbito criminal vai depender, o que a polícia vai investigar é quem efetivamente foi o responsável para que seja punido. No final, não é se a pessoa for primária, de bons antecedentes, dificilmente ela vai ser encarcerada. Mas que ela vai pro chilindró lá de cara, ela vai, né? Sim, ela é presa em flagrante. Isso. Mas normalmente responde, se ela for primária, de bons antecedentes, etc., responde em liberdade. E no final, ou faz um acordo de não persecução penal, uma proposta de suspensão do processo, enfim, suspensão condicional do processo. Mas o grande problema é, ainda que não haja o encarceramento, perder a primariedade é uma coisa, assim, terrível. Por quê? Primeiro, amanhã, se tiver algum outro problema, você não vai ter nenhuma dessas benesses, de acordo com o Ministério Público e etc. Segundo, você vai ter dificuldade, por exemplo, para conseguir um visto para os Estados Unidos, para conseguir... ou para outros países, você vai ter dificuldade para renovar passaporte. Uma condenação criminal é algo muito sério. Às vezes é melhor você... vou reformular. Uma condenação civil, ela mexe no bolso. Uma condenação trabalhista também. Uma condenação criminal, ela vai mexer na sua liberdade. Então, por mais que você não seja encarcerado, você... perde a liberdade de uma forma indireta, né? Você cumprir pena em regime aberto, cumprir pena em regime semiaberto, é terrível, é terrível. Então, a importância de ter um advogado qualificado que entenda da área criminal, né? Uma coisa que eu acho muito bacana que você faz e que muitos advogados, normalmente os bons advogados fazem, é não querer abraçar o mundo. Tentar buscar parceiros especializados em outras áreas. Então, você chega lá para mim, num supermercado, e fala assim, olha, eu quero que você faça a defesa da minha reclamação trabalhista. Óbvio que eu não vou fazer. Eu nem sei fazer, nem eu vou te indicar. Tem advogado que vai lá e fala, não, eu pego, é cliente. Às vezes não é nem isso, às vezes ele fica com medo de perder o cliente e ele não diz não para o cliente e acaba fazendo bobagem e prejudicando o cliente. E eu já fiz isso, mesmo. Quem nunca fez isso? Todo mundo já fez isso em algum momento na vida com medo de perder o cliente. Mas a maturidade traz essa consciência de que isso só vai piorar a sua situação e a do cliente. Sim, e no final esse cliente ainda vai falar mal de você, e com razão. Porque você foi abraçar uma causa que você não tem a menor capacidade de fazer. É como medicina. Se você quebrou o braço, igual eu tive uma fratura exposta terrível, e eu tive que fazer uma cirurgia. Não adianta eu ir no cardiologista e falar, faz a cirurgia do meu braço. Se ele topar fazer, ele tá sendo leviano, ele tá correndo um risco ali de causar um problema no meu braço. E o inverso é a mesma coisa. Se tiver um problema no coração, o ortopedista não vai fazer. No direito é igual, só que muitos advogados ignoram isso. Verdade. Né? E os clientes também, por desconhecimento. Sim, por desconhecimento total, né? Eu entendo que você
não só tem que se posicionar como especialista, como tem que ser efetivamente Verdade. um especialista. É claro que um amigo meu precisa processar uma companhia aérea em um caso muito específico que eu posso ajudar num processo de juizado especial. Isso até não é tão problemático, né? Mas só se você tiver segurança e souber o que tá fazendo também. Mas foge da roda da sua equipe também, é um problema. Todas as vezes que Exato. você coloca um abacaxi na equação, é um Não, problema. e quando vem, e ainda quando o amigo vem pedir, né, quer como um favor. Eu fiz um post esses dias falando justamente sobre isso. Advogado bobo não fica rico. Não adianta. A gente tem que ser bondoso, a gente tem que ajudar os nossos amigos, mas tudo tem limite também, né? Verdade. Não adianta você É o que eu querer digo abraçar. sempre. Não peça de graça, é a única coisa que eu tenho para vender, né? Não dá. Muito bom. Muito Não boa dá. essa frase. Mas eu quero saber desses crimes mais. Tá interessante, tá interessante. Tem mais algum? Sim, em supermercado? É. O que eu já vi bastante. Supermercado que faz gato de luz. Porque a conta de energia do supermercado é caríssima. É verdade. E gato de luz é crime de furto de energia, né? Aliás, Eu tive alguns clientes que passaram por isso. Então, tem duas posições, né? Você pode estar cometendo ou furto de energia ou estelionato, a depender se você tem um contrato com a empresa ou não. Se você tem um contrato com a empresa e você faz um gato para pagar menos, aí você está praticando um estelionato. Se você nem contrato com a empresa tem e puxa o gato direto da rua ali, você está praticando um furto de energia. Mas, independente de qualquer coisa, você está cometendo um crime. E, como eu falei, vai ter repercussões tanto na esfera criminal, como na esfera administrativa, como na esfera civil, porque você vai ter que pagar toda E essa nesse energia aí que quem você furtou. responde é o dono mesmo, né? Normalmente, sim. Veja, para o dono não responder, teria que ficar provado que ele sequer sabia da existência e que existia um outro responsável. Porque quando a gente fala em dono, muitas dessas empresas têm aí 4, 5 sócios. E não vão os 5 responder. Ou os donos de verdade não estão no contrato social, Exato. colocam no nome de outras pessoas, sempre rola, né? E você sabe que eu tenho um caso interessante sobre isso, porque uma vez uma empresa, ela tinha um sócio oculto e os sócios que apareciam no contrato. Desses sócios, todos eles trabalhavam, todos eles respondiam pela empresa, cada um na sua área, mas assim, eles atuavam em conjunto. E aí o que aconteceu? Um belo dia teve um processo criminal lá, de emissão de duplicatas frias contra o cliente deles. E eles estavam emitindo essas duplicatas mesmo. Eles emitiam as duplicatas para justificar. Na verdade, assim, eles estavam numa situação financeira ruim, começaram a emitir as duplicatas achando que conseguiriam pagar, porque como é que funciona? Eles emitem uma duplicata que não corresponde a um serviço prestado ou a um produto vendido, vão na factoring, descontam essa duplicata. E aí conseguem o dinheiro. Só que depois eles não conseguem pagar a factoring. Eles achando que iam conseguir pagar a factoring, não conseguem, e a factoring faz o quê? Vai para cima do cliente. E aí o cliente fala, opa, eu não concordo com essa emissão, eu não teve nenhum serviço prestado. Isso é crime. 172 do Código Penal. E aí, todos eles praticavam um crime. Só que um deles era sócio oculto. E a polícia não foi para cima do sócio oculto porque só foi em quem estava no contrato social. E os outros sócios falavam, não, você tem que ir lá e colocar o sócio Cara, oculto que também. sócio bom, viu? Mas ele falava, por que eu tô respondendo sozinho? E eu falava assim, mas não é inteligente eu fazer Você isso? colocar todo mundo. Porque eu colocar mais gente torna a conduta até mais grave, né? Isso vira formação de quadrilha. Dá pra falar em associação criminosa. Então, assim, é complicado nessa situação, né? Você mencionou, tem empresas que têm sócios ocultos e sócios que trabalham mesmo, mas assim, no final das contas, quem vai responder? As pessoas físicas que estavam de alguma forma envolvidas na prática do delito. Não todos os sócios. Então, se a pessoa nem sabia que estava acontecendo um crime ali, por exemplo, o supermercado tem 2 sócios. Um é só coloca dinheiro, nem aparece lá. E aí o outro está cometendo crimes. Na investigação, todos vão ser investigados. Mas no final, quem tem que ser condenado é só o que efetivamente praticava o crime. O outro, apesar de ser sócio, não vai responder. Diferente do trabalhista e do cível, né? Porque no trabalhista e no cível, a responsabilidade é solidária, né? Dos sócios. Então, se teve uma desconsideração da personalidade jurídica e foram para cima dos bens dos sócios, o direito civil, o direito trabalhista vai para cima de todos os sócios. Não quer saber se o sócio atuava, que ele concordava com aquela prática ou não. No penal, não. No penal, a responsabilidade é subjetiva só de quem efetivamente praticou o crime.
Tô gostando. Muito educativo. Que crimes mais? de supermercado. É. Então, o que mais acontece, né? Contra ou a favor? Isso, o que mais acontece disparado é furto em supermercado. É. E aí existem discussões, por exemplo, se o furto tentado dentro de um supermercado que tem vigilância, monitoramento eletrônico, seguranças e tudo mais, é crime impossível ou não. Isso Só na teoria que é impossível. na Os prática. caras são muito larápio, eles sabem Pois é. realmente fazer isso, não tem como. Eu vivencio isso na prática. Isso, e o STJ decidiu recentemente que não é porque um supermercado tem aparelhamento de segurança eletrônica que o crime se torna impossível. Só explicando rapidamente, o crime impossível é aquele crime com absoluta impropriedade do meio ou do objeto. Então, explicando melhor. Suponha que uma pessoa vai ao supermercado e ela pega um produto, uma picanha. Por exemplo, caso que já foi julgado no STF, por exemplo, o cara pegou 3 picanhas e ele é monitorado o tempo todo e tem 3 guardas na frente do mercado, tem o vigilante monitorando o tempo todo e tem as câmeras monitorando também. E eles viram que a pessoa pegou a picanha, a hora que ela sai, essa pessoa é pega. E aí, é crime impossível ou não? Essa é uma discussão que existe no judiciário. E o crime impossível Surreal isso. o crime impossível torna aquela conduta, deixa de ser crime. Por isso que eu tô dizendo que é surreal. Agora, você não coloca. Se você colocar a mão no meliante, vamos chamar de meliante, no cidadão. Você coloca a mão no cidadão, ele para de ser meliante e vira consumidor. E aí o próprio STJ vai dar indenização pro cara se você fizer alguma coisa. Como é que fala de crime impossível? Pelo amor de Deus. Na verdade, o que acontece assim, a discussão é: ele conseguiria sair com aquela picanha do mercado? Sim ou não? E aí, se o juiz entender que ele não conseguiria, que seria impossível ele sair porque ele estava sendo monitorado e porque o sistema de segurança era muito forte, aí ele não vai responder pelo crime. Agora, se o juiz entender que não, que existia uma possibilidade, mas ele foi pego, aí ele vai responder por furto tentado. Então essa é uma discussão que existe no judiciário, assim, desde sempre. Mas pelo menos pelo furto tentado, ele responderia. Não, então, se for impossível, nem pelo furto tentado. Se o juiz entender que era Surreal. impossível porque ele estava sendo monitorado, se o juiz entender esse furto jamais se consumaria, aí considera-se crime impossível. Mas a maioria da jurisprudência hoje em dia, maior parte dos julgados com condenação por furto tentado, tá? É a maior parte hoje em dia. É muito difícil a pessoa que furtou ali conseguir provar que era impossível concluir. Até mesmo porque furto em supermercado é uma das causas que mais dá prejuízo em supermercado. E Com certeza. A maioria dos supermercados tem sistema de segurança, tem vigilância. Acredite, não é a maioria. Ainda sim. são muito desaparelhados. As grandes redes têm, mas os pequenos sofrem muito com isso. E eles sofrem realmente com a destreza dessas pessoas que conseguem cometer esse furto e com a incapacidade dele tomar qualquer tipo de atitude. Porque até mesmo um fiscal de frente de loja bom, uma prevenção de perdas bom, realmente, que consiga, não tem condição de ter. E é caro, né? É caro. E é difícil. Caro e delicado, né? Sim, porque depois pode acabar saindo mais caro, né? Eu mesmo já tive processo lá no escritório, um cliente nosso, corretor de imóveis, que é negro, entrou num supermercado dos mais famosos aqui de São Paulo, saiu pelo self-checkout, né? Aquele caixa eletrônico automático que não tem ninguém trabalhando. Operador. Pagou tudo, saiu. O segurança do mercado correu atrás dele na rua, pegou, e ele morava ao lado do mercado, no bairro Nobre aqui de São Paulo. E aí a gente conseguiu uma indenização para ele grande contra esse supermercado. Por danos morais, porque ele obviamente não tinha roubado. Você percebe o despreparo dessa pessoa de prevenção de perdas. Porque nem sequer olhar o sistema de câmera ele não olhou. Não, e veja, pior. A pessoa que fica ali perto dos caixas automáticos, ela viu que ele não tinha furtado. Tanto que quando o segurança... Provavelmente ela não foi questionada. Exato, nem para ela perguntaram, porque quando trouxeram para dentro do mercado, aí ela falou, não, eu vi que ele pagou. Não precisa nem mostrar a nota. Aí o gerente do supermercado, aí ele falou, olha, vocês estão fazendo isso comigo porque eu sou negro. E o gerente do supermercado falou, imagina, eu também sou negro. Mas o preconceito não vem só de lá. E ele não era negro.
Nem negro ele era. Eu peguei o LinkedIn, no processo que a gente fez de indenização, eu peguei o LinkedIn desse gerente e botei a foto enorme dele, assim, no processo. Que ainda sofreu preconceito de novo. O preconceito é uma coisa que tá enraizada no país. Então, eu acho que tem que tomar cuidado. O dono do supermercado tem que tomar cuidado com isso. Tem que tomar muito cuidado. Não só para não ter prejuízo, mas também porque, pô, não é legal. Né? Eu, por exemplo, esse mercado aí, eu não vou mais. Eu não vou mais nesse mercado. Porque eu achei de uma atrocidade o que fizeram. Então, assim, tem que ter cautela. Mas isso não quer dizer também que pode deixar todo mundo furtar à vontade. A lei tá aí para ser cumprida. Furto é crime no Brasil e em qualquer lugar do mundo. E é bom você falar nisso, porque existe um dogma, uma coisa que... um folclore de que aqui segue a mesma regra dos Estados Unidos. Tem algum limite para a pessoa roubar ou qualquer coisa que ela roubar é crime? Essa pergunta é muito boa porque, assim, nem nos Estados Unidos tem limite para roubar, né? O que aconteceu... Eu vou falar um pouco primeiro do que aconteceu na Califórnia, porque tem muita gente que fala... Nova York também. Muita gente fala que lá até $950 não é crime. Isso é uma deturpação do que efetivamente acontece. Ah, é? Nos Estados Unidos, o que aconteceu foi que a Califórnia votou um plebiscito para implementar uma nova lei que um dos artigos dessa nova lei transformava o furto em loja, ou seja, o shoplifting, de menos de $950 em um misdemeanor. Misdemeanor é como se fosse um crime de menor potencial ofensivo. Igual aqui no Brasil, a gente tem uma série de crimes de menor potencial ofensivo. E por que eles fizeram isso? Porque a pena mínima lá, se eu não me engano, era 6 anos de cadeia. E aí a pessoa ia lá, furtava uma gravata numa loja e pegava no mínimo 6 anos. E a população entendeu, maior parte da população entendeu que isso era uma desproporcionalidade. Hoje, quem é pego lá no shoplifting acaba sofrendo medidas alternativas à prisão, prestação de serviço, esse tipo de coisa. Mas não sai de graça. Você não pode entrar e dar uma baculejada dentro de um supermercado lá, uma farmácia. Pra quem me fala isso, eu falo, vai lá e tenta sorte. Depois você me conta o que aconteceu. Porque se a polícia tá lá, ou se o dono chama a polícia, a pessoa vai pra delegacia. A única coisa é que ela não vai responder por um felony, que eles chamam de felony, que é um crime mais grave. Ela vai responder por um misdemeanor, que é como se fosse aqui no Brasil uma contravenção penal. E isso acontece no Brasil também. O Código Penal, ele fala lá que se a coisa furtada é de pequeno valor, o réu é primário e tudo mais, ele tem uma diminuição muito considerável na pena que vai acabar fazendo com que ele tenha penas alternativas. Ele não vai pra cadeia. E assim, é interessante porque vem de fora essa concepção de que, olha, fizeram uma lei lá com pena alternativa, mas vamos falar que não é mais crime. Justamente para as pessoas... Mas olha, você quer que eu te diga uma coisa? Eu acabei de voltar de lá. Eu fui para a maior feira de varejo do mundo, para a NRF. E aí a gente fez visitas técnicas nos estabelecimentos. Especialmente as farmácias, as grandes lojas, os grandes supermercados que já têm uma certa qualidade de produtos maiores, que vende roupa, vende eletrônico, essas coisas, tudo trancado. Tudo trancado. Se você quiser o produto, até atrapalha a venda. Se você quiser o produto, você tem que tocar uma campainha e vir um atendente, que vai demorar pra caramba, porque o serviço está bem ruim, e abrir aquilo ali. E o que se comenta realmente é que o aumento da criminalidade lá, desses crimes de menor potencial ofensivo, aumentaram justamente por causa dessa liberação, que tá um oba-oba lá das pessoas entrarem e pegar mesmo. Eu não acredito que seja só pela mudança da lei. Tá? É claro que pode ser um fator para algumas pessoas, pode. Mas o que eu acredito é que a questão econômica, a pandemia fez com que muita gente perdesse tudo que tinha. É evidente que a criminalidade vai aumentar em todos os sentidos. Uma outra coisa que é interessante de falar é que esses saques que a gente está vendo no YouTube, no noticiário, que entra um monte de gente lá na loja nos Estados Unidos para pegar celular,
tudo, isso não são considerados misdemeanor. Não são pequenos, Não, né? porque De o celular, não. Não, mas não é só o valor. Mesmo que peguem produtos inferiores a $950, não é considerado misdemeanor. Por quê? Porque foi em grupo. O shoplifting, a pessoa tem que A pessoa vai lá entrar na sozinha, loja. pega e joga na bolsinha. Exato, e para uso próprio. Porque se for para vender, também não é shoplifting. Também não é misdemeanor, é crime grave. Entendi. Então, assim, pode ter aumentado o shoplifting porque a pena do shoplifting diminuiu? Pode. Mas não, com certeza, esses saques ou as pessoas, os furtadores profissionais que furtam para vender, não tem relação com a diminuição da pena. O que eu vejo que resolve é não ter impunidade. Porque a pessoa que chega no ponto de roubar ou de furtar, de cometer esse tipo de crime, dificilmente ela sabe qual que é a pena. Né? Dificilmente. Ou ela acha que vai acontecer com ela. Essas fake news assim de agora pode, é até pior. Porque aí, então quando Você não tem noção, nos grupos de supermercadistas, vira e mexe, rola essa informação. E assim, eu até, trazendo para um outro âmbito, vamos falar dos furtos dos, apropriação indébita, não sei como é que chama, dos funcionários. Sim. Acontece muito, né? E o problema é que o judiciário não tem estrutura para resolver o problema da vítima. É muito difícil um processo criminal trazer a solução para a vítima. O que eu recomendo nesses casos? Vamos supor que um funcionário de um supermercado desfalcou o supermercado de alguma forma, ou praticando estelionato, ou apropriação indébita, o que seja. E às vezes esses desfalques são grandes, coisas assim de 50, 60, 70 mil reais. Qual que é a orientação que eu dou? Antes de fazer o BO, principalmente nos casos de furto. Pega a visão, galera. Você que tem gente, e você tem. Você pode até não saber ainda, você tem. Tá aí, tá te roubando. Você só não descobriu ainda. Ou então a galera já descobriu e não te contou. Mas você tem. Se você tem gente te roubando, pega a visão aqui de como agir pensando na esfera criminal. E o que eu recomendo pegou alguém furtando, roubando algum funcionário, contrata um advogado criminalista, faça uma auditoria também para levantar todo o prejuízo e aí sim vamos tentar recuperar esse prejuízo, seja junto ao funcionário ou seja com medidas cautelares na justiça, aquelas cautelares de urgência, de sequestro de bens, porque só fazer o BO, um processo criminal ele vai demorar anos e dificilmente vai conseguir recuperar o dinheiro. Então, quando é um valor mais alto, é muito importante ter uma estratégia por trás. Não simplesmente fazer o BO e esperar a delegacia investigar e depois o Ministério Público processar. E a gente tem passado por muitas situações assim. Na esfera trabalhista, a gente precisa agir com imediaticidade, depois que a gente descobre. Então, a gente já providencia, obviamente, já coloca em contato com você para falar da parte criminal, mas a gente já precisa fazer o levantamento das provas, o levantamento dos valores para ver a extensão do dano, provar, materializar que realmente houve a apropriação. E aí a gente parte para ouvir, faz a sindicância ouvindo testemunha, documenta tudo, faz tudo, para então aplicar a justa causa. O problema é que essa parte criminal, nem sempre ela dá tempo de casar com essa parte trabalhista. E uma coisa acaba atrapalhando a outra. Mas o supermercadista, ele tem muita dificuldade de entender que nesse momento, contratação de um advogado criminal vai fomentar ele ter o resgate desse dinheiro que ele perdeu. A gente não está falando aqui de o cara que te roubou R$1.000. A gente está falando, a gente teve lá no escritório problema de desvio de R$300 mil no final do ano. Teve agora um de R$200 mil, que já, inclusive, ficou enquadrado ali de uma formação de... não é quadrilha, é conluio que fala? Como é que vocês falam? Associação criminosa. Ou organização criminosa, dependendo do caso. Organização criminosa. É muito importante ter essa estratégia conjunta do criminal com o trabalhista nesses casos. Até mesmo para tentar recuperar o valor. Porque o que a empresa mais quer recuperar o valor. Pelo menos todos que eu conversei até hoje, qual que é a sua primeira intenção? Recuperar o valor. E a segunda, que essa pessoa seja punida, claro, porque ela cometeu um crime. Mas
fazer o BO e esperar não resolve. Não resolve. Não Até resolve, porque infelizmente. dificilmente alguém vai dar andamento àquilo ali, né? E não é por falta de vontade, né? É falta de estrutura. Abarrotamento Não, mesmo. não tem. A delegacia não tem estrutura para cuidar de todos os crimes no Brasil, infelizmente. Não dá, né? E aquele crime? Aí vamos voltar pro crime pequeno. Aquele funcionário que rouba alimento, que rouba essas pequenas coisas, ou pequena quantia em dinheiro. Ou desvia de um benefício, por exemplo. Recentemente, eu até fiz uma justa causa de um funcionário que estava acumulando, sabe, o cashback Sim. o cliente não passava, ele ia lá e passava o cashback. Esses casos, a justiça também entende como crime, tá? A não ser que seja um furto famélico em supermercado, o cliente vai lá e pega alguma coisa para se alimentar. Mas assim, o prestador de serviço desviando o valor da empresa, é raro aplicar princípio da insignificância. Então, qualquer valor já dá parte criminal. O que o proprietário do estabelecimento, né, no caso, o dono do supermercado, tem que ver é até que ponto vale a pena também ele investir no advogado criminal, ou ele perder o tempo numa delegacia, ficar lá 4, 5 horas numa delegacia, para resolver uma coisa que às vezes é mais fácil, né, mandar embora. Só que aí eu acho que entra muito o fato dele ter um advogado permanente ali, uma estrutura contratada para dar uma consultoria. Um advogado trabalhista sempre é o primeiro filtro. É o que eu falo até para os meus colegas criminalistas. Mas você sabe por que eu digo isso? Você sabe por que eu estou te perguntando isso? Porque, diferentemente do criminal, você acredita que os trabalhistas andam colocando meio que tetos, estão usando demasiadamente o princípio da insignificância pra não dar justa com causa. atos de improbidade, derrubando as justas causas. Dizendo que a gente está deixando de aplicar. A jurisprudência está em peso falando muitas dessas coisas. A gente mapeia por estado, a gente mapeia por cidade, a gente mapeia por... Aqui em São Paulo mesmo, o TRT2 tem o mínimo que a gente viu de passar a justa causa foi 300 e poucos reais. É surreal. Eu não concordo com isso, com essa prática do judiciário trabalhista, porque um funcionário, um pequeno desvio é o que você conseguiu ver. Né? Esses crimes, eles não são praticados à vista de todos. Então, na maioria das vezes que a gente pega funcionário praticando crime contra a empresa, dificilmente a gente vai conseguir pegar todos os desvios que ele fez. E eu não vejo lógica em não poder mandar por justa causa alguém que desviou o dinheiro mesmo, que já mostrou o caráter. Você me deu uma luz no fim do túnel agora. Acho que seria mais interessante partir para o âmbito criminal nessa parte, quando o funcionário realmente tem culpa, quando é um valor muito pequeno, mas porque eu digo sempre para eles, falei, se você não freia, a mensagem que você deixa pro resto do time é que ali é fácil de roubar. É o rádio peão, né? É a rádio peão, que ali é fácil de roubar, não pega nada. Eu já ouvi em sindicância, cara, as sindicâncias são maravilhosas. Você que é criminalista, você ia adorar escutar. A criatura dizer que ele estava exercendo o direito dele porque o patrão estava enricando nas costas dele. Eu já ouvi isso na sindicância. O problema do criminoso contumaz é que ele acha que ele é honesto e ele começa a criar na cabeça dele desculpas para continuar cometendo aquilo. Então, olha, eu faço, mas é por isso. Eu faço, mas é por aquilo. Mas eu sou honesto. Sabe? Eu, em 20 anos de advocacia criminal, eu percebi isso. Muitas vezes a pessoa se convence. Ela usa isso até para se convencer, né? E uma vez um cliente tinha desviado muito dinheiro de uma empresa e eu falei para ele, olha, não tem muita defesa o que você fez na parte de mérito. A gente tem nulidades, a gente tem uma série de questões, mas na parte de mérito é difícil, porque tá bem provado que você pegou o dinheiro, né? Ah, não, mas a empresa, ela criou um ambiente propício para eu fazer isso. Ele me falou. Mas a falta de punição e de controle das coisas, que é muito difícil ter controle em loja, supermercado, é muito difícil fazer inventário. Cria um ambiente propício para a criação de ladrões. E a verdade e ele queria que eu usasse isso como defesa, como argumento de defesa. E eu falei para ele, tá, então se eu deixar minha carteira aqui,
e sair andando, você pode pegar, então. Porque eu criei um ambiente propício. Você deixou, Não é a culpa é assim. sua. É, A culpa é da então, vítima. é complicado, né? Mas assim, a gente tem que saber lidar com isso. Então, supermercado, empresa, tem que ter um controle muito rígido, né? Tem que ter governança corporativa, tem que ter compliance, tem que ter um controle muito rígido para evitar. E aí, muitas vezes você contratar um profissional para te ajudar nesse controle é muito mais barato do que você depois ter que correr atrás do prejuízo. Já que quando um funcionário te desfalca, ele dificilmente vai estar com dinheiro na conta dele. É verdade. Ou ele já gastou, ou ele já passou para alguém. Quando você fala de recuperar o dinheiro através do criminal e tudo, eu fico pensando, cara, será que a gente não está pensando em pedir esmola para dois? Porque quando o cara rouba desse jeito, ele dificilmente... A maioria das vezes é difícil recuperar, né? Mas quando acontece de recuperar, veja, casos de estelionato, por exemplo, hoje em dia são de ação penal pública condicionada à representação. O que isso significa? Que depois que você fez o BO, entrou com a representação, o inquérito está em andamento, você pode retirar, como nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você pode retirar uma acusação criminal. Legal. E aí isso serve de barganha, né? Com certeza, é uma alavanca para negociação muito poderosa, porque a pessoa fala, bom, eu devolvo o dinheiro. Vou parar de enquadrar em furto e vou começar a enquadrar em estelionato. Mas aí quem vai, então, mas aí quem vai decidir é o delegado. Mas de qualquer forma, mesmo nos casos de furto, enquanto tá na sindicância, antes efetivamente de fazer o BO, você tá querendo entender o que aconteceu, é uma forma também, olha, de tentar recuperar o dinheiro. Porque fala, ó, isso vai virar um boletim de ocorrência. Mas aí eles entendem. Aí, se você não tiver uma prova muito robusta, essa justa causa cai. Porque depois o cara diz que ele foi assediado, coagido para não tomar uma justa causa. É sempre assim. É sempre assim. É muito delicado. Sim. Mas eu quero virar. Vou dar um 360 graus agora, porque eu tenho que te aproveitar para falar disso. Muitos dos negócios dos nossos clientes, hoje, a maior parte dos pequenos comércios, dos grandes comércios, todo mundo tem rede social. Então, todo mundo está usando a rede social para negócio. E, recentemente, aconteceram alguns casos a mais lá no escritório de conta hackeada, de perfil roubado, desse tipo de coisa, e a rede social não dá um suporte. Estou falando especificamente do Instagram, que normalmente são as contas mais preciosas para a gente, porque a gente faz mais negócio direto através delas. Dá para recuperar? Dá. Normalmente, na justiça, é comum conseguir recuperar a conta. Primeiro, você tenta administrativamente, junto ao Instagram. O Instagram tem os meios dele lá. Mas muitas vezes o que acontece, ele não te responde. Ou às vezes até fala, não vou devolver a conta. E aí não tem solução que não na justiça. Aí você tem que procurar um advogado que vai demonstrar que aquela conta é sua e vai tentar, na justiça, uma liminar. Tem muitos juízes que dão a liminar. A liminar é muito interessante porque em coisa de 2, 3 dias você está com a conta de volta para você. Tem juízes que falam que querem ouvir o que no caso o Meta, né, o Facebook, tem a dizer primeiro. E aí demora um pouco mais. Então, muitas vezes você vê casos assim de 2 influencers que foram hackeados. Um recuperou a conta assim na justiça e o outro demorou alguns meses. Nossa Senhora. Isso muitas vezes você vê. O que eu sempre falo para todo mundo, gente, verificação em 2 fatores é fundamental. E quando você é denunciado? Então, ainda assim, o Instagram, no caso o Facebook, tem responsabilidade por averiguar essas denúncias e não te banir ou não fazer você perder sua conta arbitrariamente. Então, aí na justiça você também coloca para o juiz que realmente não tem uma fundamentação justificável, né, uma justificativa para perder a conta. E aí, normalmente, ou na liminar ou depois da contestação, o juiz acaba determinando a volta da conta para você. E acontece, né? Eu mesmo, esses dias, um amigo meu falou assim, pô, todo o post que você faz pergunta para mim se eu quero denunciar ou não. Todos os seus stories, o Instagram pergunta se eu quero denunciar ou não. Falei, certeza que tem gente lá que não gosta de mim sentando o dedo na denúncia.
É difícil provar quem são essas pessoas, mas não é impossível também. Não? Não, porque Uau. se você processa o Facebook e fala, eu quero o registro de todo mundo que me denunciou arbitrariamente. E aí você consegue eventualmente cobrar até danos morais dessas pessoas. O mesmo vale para ofensas nas redes sociais. A pessoa te ofendeu na rede social. Você consegue entrar com uma ação em que a justiça vai fornecer para você o IP, e aí depois você processa a operadora, você consegue os dados do assinante, e você consegue tudo sobre a pessoa na justiça, para depois responsabilizá-la pelos comentários que ela usou fake lá para fazer, ou por qualquer outro tipo de crime que ela cometeu no ambiente virtual contra você. Então, assim, tem muitos meios hoje em dia na justiça, e que são meios rápidos até, mesmo como a E gente... dá indenização? Sim, com certeza. Quem tem que pagar a indenização é o ofensor, não a rede. Não é a Meta. Não, mas se a Meta não fornecer os dados, aí é a Meta. Se a Meta tiver, por exemplo, num caso de uma denúncia, e o motivo da denúncia não for provado, e a Meta ter banido a pessoa, ter derrubado Teoricamente, ela tem que pagar a indenização, porque ela é a gente é consumidor da Meta. Então, é uma relação de consumo. Eles têm que te indenizar porque eles falharam na relação de consumo. Eles pegaram uma denúncia que era completamente infundada e usaram para tirar seu perfil. Tem que indenizar. E aí tem um caso interessante. Tem um caso de uma cliente que ela estava fazendo lives mostrando coisas de umas bolsas réplicas. E aí a marca foi lá e denunciou ela. E ela perdeu a conta. Como é que fica um caso desse? Nesse caso é um pouco mais difícil, né? Porque você não pode mas, digamos, é um crime lá na produtos... esfera civil. Lá... mas se você tá vendendo produtos piratas, você tá cometendo um crime. E aí, a vítima desse crime é quem? É a marca daquele produto pirata que você tá vendendo. Mas aí o Meta vira juiz. Sim, eu entendo o que você tá dizendo, mas e se o Meta não faz nada, a dona da marca vai processar o Meta também, falando, olha, eu avisei que estava ocorrendo um crime dentro daquela empresa contra mim e eles não fizeram nada. É complicado. Né? Eu, no lugar... Se existe ali uma prova, se tá claro que são bolsos falsificados, ou que aquela pessoa não tinha o direito... é a mesma coisa com direitos autorais. Eu não posso, por exemplo, pegar... direitos autorais mesmo. Eu não posso pegar, por exemplo, um filme e postar esse filme no meu perfil e falar... não? Não, o Kawaii faz isso o tempo todo. O Kawaii... Assisto várias séries no Kawaii. Então, mas... não pode. É violação de direito autoral, né? Violação de direito autoral. Então, crime, artigo 184 do Código Penal. É um crime de ação penal privada, né? Para realmente a pessoa ser processada, a vítima, no caso, a empresa vítima, vai ter que contratar um advogado criminalista para processar, mas ainda assim ela não pode também ficar totalmente desamparada pela rede social, né? A rede social não pode ser um antro de práticas criminosas. Né? Então, eles têm que se proteger disso também. Verdade. Se por um lado, a pessoa... É difícil a pessoa que tá lá cometendo um crime entrar com um processo contra o Meta e falar, olha, eles baniram meu vídeo. O Meta vai falar assim, ó, você estava vendendo produto pirata. E aí o juiz vai olhar e vai falar, pô, você não tem direito de vender produto pirata. Né? Aconteceu muito no caso, no Kawaii principalmente, de pessoas me procurarem por aquela questão das clonagens de contas, né, que saiu na revista Piauí. E aí, em alguns casos, eu olhava o perfil da pessoa e falava assim, mas você tem os direitos autorais do que você tá postando? Porque eles falavam assim, o Kawaii tá me clonando. Tá, mas... O vídeo é seu? O vídeo é seu? Não. Então, falo, gente, não tem... Como que você vai querer exigir direitos autorais de uma coisa que não é de sua autoria, né? Então, relações humanas, assim, com empresas são complicadas, né? E é aquilo que você falou da proteção dos dois fatores. Você ter uma coisa... Acho que tem que ter ligação também com o e-mail e celular, né? Não ficar só em uma das coisas, né? Hoje, o mais recomendável é você ter aquele aplicativo de autenticação. Você tem o Google Authenticator, por exemplo, você baixa e aí ele vai te dar um código. Toda vez que você quiser fazer um login, você tem que pegar o código nesse aplicativo que vai estar na sua mão, no seu celular. Então você tem que saber a senha e o código. Não. Por que ele é mais recomendável hoje? Antigamente... E isso você usa para todas as redes sociais? Sim. Legal. Porque
antigamente se usava mais o SMS. Só que É. qual que é o problema? Muitos criminosos têm contatos dentro da operadora de celular e eles conseguem clonar o chip. E aí o SMS vai para quem? Para o bandido. Pro bandido. Então, hoje em dia se usa Verdade. mais a autenticação de dois fatores com aplicativo de autenticação. É o que eu recomendo hoje em dia para evitar esse problema com as operadoras de telefonia que acontece. Demais. Tem gente, assim, a pessoa tem tem autenticação dos fatores, nunca passou a senha para ninguém, nunca passou SMS para ninguém, e ainda assim ela é clonada, ela tem o perfil hackeado. Por qual motivo? Porque alguém dentro da operadora clonou o chip. Até você consegue resolver, mas demora muito, então é melhor... Eu tive uma outra situação, de você falando em roubo de senha, dessas coisas, de um funcionário que derrubou as contas da rede social da empresa porque foi demitido. Ele Nossa. tinha acesso obviamente, às senhas, às coisas, porque vira e mexe desloga, você tem que dar acesso. Isso é crime? Você violar, invadir... Você invadir sistemas de computação é crime, artigo 154, veio com a lei Carolina Dickmann, né? Você vai ter que fazer um boletim de ocorrência, a polícia vai investigar, mas é o tipo de caso que eu recomendo você contratar um perito para provar tecnicamente o que foi feito, com cadeia de custódia e tudo mais. Porque se você for aguardar a perícia da polícia, muitas vezes ela não vem. Com essa perícia, você se resguarda tanto no trabalhista como no criminal. É o que eu sempre recomendo. Tem muitas empresas muito boas que fazem isso e ajuda muito, viu? E não sabia. Se eu soubesse disso, já tinha tem que provar, te acionado nesse tem caso. que provar tecnicamente, né? Como que invadiu, como que conseguiu. Você consegue também, se você não fez a perícia, pedir pro provedor da aplicação, no caso o e-mail, ou eu não sei como é que ele entrou ali, foi nas redes sociais, então você vai pedir pro Meta. O Meta, ele vai te falar o IP, de qual máquina acessou. Com o IP você vai conseguir também a operadora, e aí a operadora vai te dar os dados também do assinante. Então você consegue provar tecnicamente que foi ele, se ele falar que não foi. Então é possível provar mesmo sem a perícia. Mas demora um pouquinho mais, dá um pouquinho mais de trabalho para o advogado, mas a gente resolve. Né? Tá aqui para trabalhar, né? Tudo isso tem solução. Pois é, meu querido. E dentro disso tudo, para a gente fechar aqui com chave de ouro, hoje, dentro do escritório, você percebe, depois de 20 anos, a gente é de uma geração que mudou, né? A gente é Y. A galera hoje pensa o direito, sai da faculdade fazendo completamente diferente. Você já está na vanguarda, nós estamos na vanguarda, eu tenho 19, você tem 20. Nós estamos na vanguarda da nossa geração, porque a gente produz conteúdo, a gente está antenado, a gente está na rede social. Mas mesmo assim, ainda tem muita água para rolar por debaixo da ponte. Eu não sei você, mas eu enfrento muita dificuldade, estou todos os dias aprendendo coisas novas. Acho que o dia que eu souber tudo, eu estou ficando burra. Quais são as maiores dificuldades que você encontra hoje na gestão do escritório? O meu escritório, ele é um pouco diferente, né, dos outros, porque, como eu disse, eu comecei esse escritório sozinho, sem minha família de médicos, a família do meu sócio é engenheiro. Então, assim, a gente não tinha noção nenhuma. Então, a gente bateu muita cabeça até chegar no modelo que hoje a gente considera ideal. Eu não tive um mentor, assim. Então, a maior dificuldade que eu enfrentei foi não ter um mentor. Então, sugiro procurar pessoas que já passaram por isso para te dar os caminhos. Por isso que a gente dá mentoria, né? Exatamente. É fundamental. Isso foi a maior dificuldade que eu tive. E a segunda dificuldade que a gente ainda tem é manter o pessoal motivado. Os funcionários. Os funcionários, a motivação dos funcionários é uma coisa que é muito importante. E a gente tenta. Eu não sou a melhor pessoa para isso, mas eu tento. Eu também não sou a melhor pessoa para isso, mas eu também sigo tentando. Mas eu tenho duas maravilhosas lá no escritório que são maravilhosas para isso. Mas mesmo assim é um desafio diário. Você sabe que a gente, por não ter, tanto eu como meu sócio, nós não tivemos vivência em escritórios maiores. Nós começamos ali só nós dois, né? Com internet de escada na época ainda.
E a gente, por exemplo, não fazia parabéns no aniversário dos funcionários, dos colaboradores. E aí chegou um estagiário novo e ele tomou a iniciativa de comprar um bolo no dia do aniversário de alguém lá do escritório. Falou, ó, comprei um bolo, vamos cantar parabéns pra pessoa e tal. E eu falei, Aí você se tocou que... nossa, como eu sou burro, né? Eu nunca pensei nisso. É porque a gente, às vezes, é tão focado em algumas coisas que a gente acaba... Então, isso eu acho é uma dificuldade que a gente tem, que precisa melhorar sempre, e a gente tá buscando melhorar hoje também, motivar o pessoal que trabalha com a gente. E assim, você sentiu diferença de entrada de clientes depois da rede social? O meu foco nas redes não é buscar a clientela, mas eu senti, e eu atribuo isso ao fato de estar sendo visto por pessoas que já me conheciam e agora lembram da minha existência. Dizem assim, quem não é visto não é lembrado. Então, uma diferença que eu senti, alguns colegas que se formaram comigo há 20 anos, que eu não falava praticamente há 20 anos, estão me indicando clientes. E fatalmente, comigo também aconteceu isso vem das redes. E são clientes muito bons, porque são clientes indicados. As pessoas, você precisa, na minha visão, estar na mídia para mostrar que você sabe fazer o que você faz e para mostrar credibilidade. Não para angariar clientela. Isso, clientes acabam surgindo. Não. Não, é minha visão, né? É a minha visão. E assim, assim como no direito... Eu sou suspeita para falar disso. Meu escritório só cresceu de tamanho 10 vezes depois da rede social. Então, eu sou bem suspeita. Eu acho maravilhoso isso, mas não é o meu foco nas redes. Eu até falo, eu não sou a melhor pessoa para falar disso. Eu fui bem intencional. Eu não sou a melhor pessoa para falar disso, porque eu sempre usei as redes como um hobby, como uma forma também de me conectar mais com as pessoas que já me conheciam do network. O nosso foco no escritório para clientela é networking. Networking é uma coisa que eu recomendo. Faça networking. Ó nós aqui. Então. Isso é fundamental. Networking, principalmente no criminal, se você é advogado criminalista, networking com advogados de outras áreas. Mas eu vou te fazer uma provocação. De todos os seus clientes que surgiram nos últimos anos, depois que você veio para a rede social, dá uma olhada em quantos te seguem ou quantos a pessoa que te indicou te segue. Sim, com certeza. Então você, indiretamente, você prospecta. Eu não tenho dúvida que a rede social, a internet é uma grande fonte de clientes para os advogados. É que eu não sou uma pessoa mais ligada porque não é muito o meu foco. Porque se fosse, o meu perfil seria completamente diferente. Então assim, quem vai lá ver meu perfil... Mas cara, eu acho o teu conteúdo super comercial. Mas não é minha intenção, porque, veja, eu vou viajar, sério. Eu vou viajar, eu posto foto de viagem, Não, mas você tem que fazer isso. Falo técnica, acredite, isso, você tem que ter um percentual, uns falam 60-40, eu acho muito, acho 80-20, de colocar vida pessoal. Tem que ter pelo menos 20% para a audiência se conectar com você. E é por isso que dá certo, você está fazendo sem saber. Pode ser. Você está fazendo sem saber. É conexão. Pode ser. Mas assim... Certamente nunca foi minha intenção. Eu comecei a postar vídeos no TikTok na pandemia. Eu também. E a ideia era expor minha opinião mesmo. A minha era ajudar para as empresas não quebrarem. Eu estava desesperada que as empresas quebrassem. Eu trabalho com pequena e média empresa. Falei, tô ferrada, vai todo mundo quebrar e acabou. Eu queria ajudar. Claro, sempre tem... Eu sou... comercial na veia. Sim. Sempre tem o intuito de trazer mais clientes, de ser vista. A intenção era ser vista. Eu já tinha ido para televisão, não tinha surgido nada. Já tinha feito outras coisas, não tinha surtido nada. Então eu fui. Mas, genuinamente, era para informar para as empresas, para elas não errarem tanto com uma informação ali segura. Então, acho que foi E deu super certo, uma coisa que deu muito certo. É uma coisa que eu acho que o advogado deve buscar, postar para informar, né? Isso. Informar o que vem, o resultado, ele é muito consequência. Exatamente. Para mim, de duas coisas. A intenção é subjetiva. A intenção ela tem que ficar lá no fundo, tem que ficar na técnica do que você da conversão. Porque o conteúdo, se for um conteúdo de venda mesmo, de você
É muito chato. É muito chato. Você sabe que eu conto sempre a história de um vendedor de colchão que participava de um mesmo grupo de bate-papo que eu tinha. E aí sempre que eu encontrava com ele, eu falava, quando é que você vai comprar um colchão meu? Nunca. Eu pensava assim, nunca. Eu não respondia isso, mas é chato. É chato pra caramba. Né? Cara que fica vendendo o tempo todo é chato. Eu assim, acaba sendo uma consequência, mas não é meu foco, não. O meu foco nas redes sociais é informar, e me expressar. Eu adoro fazer vídeos. Eu adoro os seus porque vídeos. eu gosto. Eu faço Adoro porque eu quando gosto você mesmo. desce o cacete no povo. Adoro quando você dá uma destrinchada pesada. Adoro. E um outro foco, sempre eu procuro falar de autismo, né? Por causa do meu filho, o João Vitor, que é autista, então eu Que é procuro fantástico o seu falar conteúdo sobre muito isso. disso, né? Para as pessoas entenderem, né? Eu falo assim, pô, tem gente, hoje em dia é mais raro, mas tem gente que ainda tem um filho autista e esconde da sociedade. Eu acho que não, isso mostra, as pessoas têm preconceito do desconhecido. E hoje, graças a Deus, o preconceito existe, é real, mas graças a Deus vem diminuindo, né? Sim, e sempre, eu acho que é uma tendência, não sei, a gente infelizmente não vai viver num mundo sem preconceito, jamais. Mas a ideia é essa, a minha ideia, um dos focos também é esse, é tentar diminuir o preconceito contra os autistas e tentar diminuir o capacitismo, né? Eu sempre falo muito de que capacitismo é crime, muita gente não sabe. Muita gente usa, por exemplo, até a gente sabe que não é de forma intencional. O grande problema de quando você vai repreender uma conduta capacitista é que a pessoa que você vai repreender, ela se sente ofendida. Então, se a pessoa fala assim, nossa, se ela usa a expressão retardado, por exemplo, a palavra retardado. Terrível. Eu já usei muito, todo mundo já usou. Mas não se deve usar. Assim como não se deve usar expressões racistas. Com certeza. E aí, evolução dos se uma tempos, pessoa né? usa essa palavra na sua frente, você fala, você é capacitista, você não pode falar isso. A pessoa fala, eu não sou capacitista, eu não tenho. E ela, no coração dela, Não é, né? não é. Então, eu procuro trazer um conteúdo não para repreender as pessoas, falar, não faça isso porque é errado e não sei o quê. É mostrar para a pessoa e a pessoa vai optar. Se ela quer me ouvir ou não. Continuar daquele jeito ou não. E tudo bem, fazer o quê? Agora, informação é sempre bom. Eu procuro ouvir todos os lados é o que eu gosto de fazer. Trazer informação nas redes sociais. Eu me sinto realizado fazendo isso. Se vem cliente ou não é consequência. Mas não é meu foco, mas eu admiro quem faz bem e consegue fazer, como você, como grandes amigos meus que eu conheci aí nas redes, né? O TikTok foi uma grande fonte de amizades para mim. Verdade. Né? Eu vejo ali profissionais fantásticos e sempre assim, desejo tudo de bom para eles, vejo que dá resultado mesmo, mas não, mas como eu disse, não é o meu foco principal. Eu não tenho essa ambição de usar a internet como meio para trazer clientes, embora eu tenha certeza que ela é hoje talvez até o melhor meio, principalmente para quem tá começando, né? Verdade. E assim, em qualquer área, não tem como hoje em dia você ser um profissional e não estar nas redes, porque as pessoas vão te procurar. É verdade. E se as pessoas não te acharem ali, pelo menos, Você não tá no mundo. quem não tá online não tá no mundo. Você pode ser o melhor profissional da área. Se você não tá online, nunca vão te achar. Mas a gente tá chegando no final, que eu sei que você tem que ir também. E eu queria que você deixasse uma mensagem pra galera. Olha, eu vou aproveitar para deixar a mensagem relacionada ao que eu acho que eu tenho que falar. Então sempre, vai lá. Que é sobre a questão de capacitismo e contra pessoas com deficiência. Eu falei aqui do uso da expressão da retardado, né? Hoje, quem está nos assistindo sabe que é errado usar essa palavra. Então, que tal tentar parar de usar? Né? Eu vou deixar essa mensagem. Pelo amor de Deus, né, criaturinha santa divina? Eu poderia deixar qualquer tipo de mensagem, mas eu acho que pelo menos eu vou tornar o mundo melhor, principalmente pro meu filho, né? Não sei se eu vou ver um mundo melhor, mas eu espero que ele veja. Ele tá com 11 anos, ele vai ver bem Eu mais acho que ele vê, viu? É a nossa esperança, né?
E olha, eu quero te agradecer muito por ter aceitado o convite. É sempre maravilhoso. Tu é um parceiro que a gente considera demais. E um profissional fantástico. Então agora vocês já sabem, né, gente? Tem um monte de coisinha aqui, viu? Quem tá pegando do meio pro final, sei lá, volta, porque... O que você tem que fazer nesse momento? Deixar seu like nesse vídeo, para que ele vá para mais gente. E, se não tiver feito ainda, assinar o canal para que você receba as notificações desse podcast. E até a próxima, gente. Foi maravilhoso estar com vocês.